Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 1 de novembro, e que nos diz o seguinte: para toda a bênção, pensem no seu fim. Para toda a desgraça, pensem na sua eliminação. Pois toda a bênção que nos surge na vida, toda a sorte que nos surge, sempre, algum dia, vamos perder. Não há nada que dure para sempre. Então devemos pensar, se um dia a deixo de ter, como vai ser o meu comportamento? Como vou atuar? Como vou dirigir a minha vida sem essa bênção que me acompanhou até aí? E dessa forma estaremos sempre preparados para viver com ela ou sem ela. E quando nos surge uma desgraça, em vez de pensarmos quando terminará, antes pensarmos como a posso eliminar. Não esperar que o destino, a vida, a leve, mas sim como eu posso trabalhar para que essa mesma desgraça, para que essa mesma dor, essa dificuldade possa ser eliminada da minha vida. Então, na primeira, no caso da bênção, pois pensar como vivermos sem ela. No caso da desgraça, como eliminarmos a desgraça ou a causa dessa mesma desgraça. E dessa forma encontraremos paz e tranquilidade na vida com as diferentes circunstâncias que a vida nos vai brindando. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 2 de novembro, e que nos diz o seguinte: se a justiça não prevalecer sobre a injustiça num homem, ele cairá rapidamente em desgraça. Pois, se a justiça não prevalecer sobre a injustiça, pois, naturalmente, a desgraça, os problemas, as dificuldades, os obstáculos irão surgindo e aumentando inevitavelmente. E por uma razão muito natural e muito simples. É que a justiça é o princípio da harmonia, o princípio da ordem, o princípio do equilíbrio. E se nós quebramos em algum momento a ordem, a harmonia, a própria natureza, o universo, possui em todos os aspectos da existência mecanismos para poder restabelecer essa mesma harmonia. Tal como quando quebramos a harmonia do nosso corpo por algo que lhe fazemos, pois ele naturalmente cria uma série de reações para que possa restabelecer a ordem, a harmonia e para que não se destrua. Assim, a vida tem um princípio que leva à não destruição. Esse princípio é do restabelecimento e da manutenção da justiça. Então, pois, sempre que na nossa vida prevalece a injustiça, inevitavelmente surgem as dores, os problemas e as dificuldades. A dor que surge do reajuste que a vida cria sobre nós, sobre a nossa existência, sobre as nossas ações, sobre as diferentes situações da vida, de forma a que possa restabelecer essa harmonia em nós, na nossa vida, à nossa volta, com os outros. Então, pois, se queremos que a nossa existência seja um pouco menos dolorosa, tentarmos nos focar, tentarmos nos esforçar para que a justiça seja a bandeira que hasteamos e que prevalece na nossa existência. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos da sabedoria oriental, e que Blavatsky seleciona o seguinte para o dia de hoje. Esperanças vãs afastam
o homem de todo o bem, mas a renúncia à avareza evita todo o mal. Pois as esperanças vãs, aquelas que pois são muitas vezes produto do nosso desejo, da nossa ambição, e que não têm grande nem fundamentação, nem grande capacidade ou grande razão de realização, pois nos vão desviando do nosso próprio caminho, nos levam a ambicionar, a querer, a desejar, a colocar a esperança onde não devemos. E isso muitas vezes nos tira daquilo que podemos realizar bem, daquilo que podemos ser da melhor forma, sermos a melhor pessoa. Então é importante não colocarmos a nossa energia, o nosso foco nessas esperanças vãs, mas sim naquelas esperanças que vêm do nosso âmago mais profundo, do nosso ser, das nossas verdadeiras necessidades interiores, e dessa forma manter aí esse foco e esse esforço. E simultaneamente, pois, a renúncia à avareza é o que nos pode afastar das desgraças, porque a avareza é uma forma de nós retermos a energia da própria vida. É querermos guardar, manter, preservar tudo aquilo que a vida vai passando através de nós. E essa retenção leva inevitavelmente a muitos problemas. Os orientais associam a energia, e que pode ser a nossa própria energia de vida, que pode ser a energia de tudo aquilo que nos é contemplado pela vida, que relaciona com a água. E se nós retemos a água, se não a deixamos fluir, pois ela vai aquinar. Aquilo que vulgarmente dizemos vai apodrecer, vai ser fonte de doença e vai deixar de servir para bebermos. Assim, somos nós quando, de uma forma de avareza, queremos trazer, reter tudo até nós. Deveríamos ser mais como um fio condutor elétrico, por onde a eletricidade pode passar para permitir chegar a uma lâmpada e produzir luz. Se um fio elétrico fosse avarento, pois impediria que essa eletricidade passasse e não permitiria que a luz pudesse se acender, mas lhe traria muito provavelmente um problema, que seria rebentar com toda essa retenção de energia que iria fazer. Isso nos acontece muitas vezes na vida. Com o nosso sentido de avareza, fazemos rebentar muita da energia, muitas das felicidades que poderíamos ter na nossa vida, graças a essa visão tão egoísta, pois perdemos a oportunidade de fazer brilhar a nossa lâmpada interior por egoísmo e por avareza. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 4 de novembro, e que nos diz o seguinte: a paciência leva ao poder, mas a cobiça leva à destruição. Pois a paciência é de facto uma das nossas grandes armas na vida e na existência. É através dessa paciência que podemos verdadeiramente alcançar as coisas.
E também é através da paciência que podemos melhor suportar os diferentes momentos, as diferentes situações da vida. Então, isso nos traz um poder imenso, um poder de não nos alterarmos perante as circunstâncias, de sabermos esperar o desenrolar, não de uma forma passiva, mas ter de facto essa paciência de ir fazendo o que nos compete até conseguir-se ultrapassar esse determinado momento. É preciso muita paciência para tudo aquilo que é verdadeiramente importante e aquilo que acreditamos que tem valor e que por isso queremos de facto, há que ter muita paciência. E claro que a cobiça nos leva à destruição, porque nesse cobiçar, nesse querer as coisas que não, no fundo, não estão no contexto da nossa própria vida, nos faz desviar daquilo que é realmente importante para nós, daquilo que podemos fazer, e isso nos leva a destruir muitas vezes a nossa vida, a destruir aquilo que a vida nos trouxe, que poderia ser extraordinariamente importante, que poderíamos fazer imenso com essa ofrenda da vida, mas desprezarmos para cobiçarmos aquilo que estava ao lado. Pois não desperdicemos o que a vida nos traz, não percamos energia querendo o que não temos, mas sabendo ir com força, com determinação, com paciência naquilo que é verdadeiramente a nossa direção. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 5 de novembro, extraído de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: a dádiva do conhecimento é exibida através da sabedoria. Através do conhecimento são obtidas coisas elevadas. Pois a dádiva do conhecimento está na sabedoria. Muitas vezes confundimos conhecimento com sabedoria, mas é muito diferente. Sabedoria é o conhecimento aplicado a nós e à vida. Então, a dádiva do conhecimento é quando ele se torna aplicável, quando ele transforma a nossa própria vida, quando transforma a nossa consciência perante o mundo, perante nós próprios. Ou seja, que a sabedoria é a transformação operada em nós através desse impulso que é o conhecimento. E por isso é que o conhecimento nos traz coisas elevadas, porque nos permite colocar a nossa mente num outro patamar, numa outra dimensão, ver as coisas de uma forma mais elevada e desse modo conseguir ver de uma forma mais ampla também, não tão estreita e simultaneamente mais luminosa, com maior claridade, com maior compreensão. E dessa forma, nessas coisas elevadas que o conhecimento vai despertando e vai criando em nós, vão surgindo as forças, as convicções interiores que vão mudar a nossa própria forma de ser e de estar na vida. E com isso trazer-nos aquilo que é a sabedoria. Então a melhor forma de nós podermos encontrar a dádiva do conhecimento é como ele nos transforma e nos torna um pouco mais sábios, um pouco mais conscientes. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, selecionados por Blavatsky para cada dia do ano. E para hoje, dia 6 de novembro, o pensamento é o seguinte: na calamidade são provadas as virtudes do homem.
e numa longa ausência a amizade é posta à prova. Pois é na calamidade, é na dificuldade que o nosso valor é colocado à prova. Quando as coisas estão bem, pois não é difícil estarmos bem, não é difícil sermos cordiais, não é difícil agirmos com tranquilidade, com correção. Agora, quando vem a calamidade, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, aí sim, perante essa pressão, como agimos? É aí que vai surgir verdadeiramente o que temos integrado em nós. Aquilo que não é só uma ideia na mente, não é só algo a que aspiramos, mas é algo que integramos e que temos integrado em nós. Então, é a dificuldade que prova realmente até que ponto integramos em nós, na nossa vida, nas nossas atitudes, aquilo que são os valores que consideramos importantes e aos quais aspiramos. E também, pois, é na ausência que se prova a própria amizade, ou seja, é a distância espacial e temporal que prova realmente onde está a verdadeira amizade, onde se encontram as verdadeiras ligações. Porque se é de facto verdadeira, então ela reside no nosso coração. E no nosso coração não existe nem tempo, nem espaço. Vive na eternidade. Então, aí deve residir todos os nossos laços verdadeiros e profundos, quer com aqueles que ainda estão entre nós na vida, quer aqueles que partiram. Aí deve residir a verdadeira amizade, aí deve residir o verdadeiro amor, os verdadeiros sentimentos. Então, o tempo prova a amizade, prova os nossos verdadeiros sentimentos e a adversidade prova os nossos valores. Então, pois, que não tememos as provas da vida, porque elas nos mostram verdadeiramente o que conquistamos e aquilo que ainda temos para conquistar. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental e que para o dia de hoje nos deixa o seguinte: o homem que entende com precisão o movimento e a origem das rotações da roda da vida nunca se ilude. Pois, se nós entendermos que a vida é uma roda que vai girando e que em determinado momento podemos estar no cimo dessa roda, outras vezes em baixo, umas vezes no movimento ascendente, outras vezes no movimento descendente, pois não nos iludimos com parte desse movimento. Não nos iludimos quando estamos a subir e não nos iludimos quando estamos a descer. Na primeira, não iludindo por euforia e na segunda, não nos iludindo por desgraça. E dessa forma, simplesmente sabendo viver com as circunstâncias e com o momento dessa rotação da roda da existência. Se entendemos isso, pois, em grande parte, eliminamos muito das nossas ilusões que nos fazem crer que um determinado momento que vivemos seja para a eternidade. Não há nada que seja para sempre, nem algo de bom, nem algo de mau. E que a roda gira, e saibamos, pois, girar alegremente com ela, essa alegria pela compreensão de que estamos sempre a aprender, sempre a avançar e a crescer. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 8 de novembro. E o pensamento selecionado por Blavatsky
nesta obra, para o dia de hoje, é o seguinte. Os dias terminam com o pôr do sol, as noites com o nascer do sol. O fim do prazer é sempre a dor. O fim da dor é sempre o prazer. Pois, para a filosofia oriental, esta relação íntima, estreita entre a dor e o prazer é uma constante nesta filosofia. E é uma constante na nossa vida e que não nos apercebemos disso. Que quando queremos muito e gozamos muito de um prazer que nos chega, inevitavelmente a seguir nos surgirá a dor. E quanto mais não seja a dor pela perda desse prazer, pela ausência desse prazer. Mas também sabemos que a seguir à dor, quando termina a dor, vem o prazer da ausência da dor. Então, elas andam sempre muito ligadas. É como a noite e o dia que fala este pensamento. E não esquecermos que depois o dia finda com o pôr do sol, ou seja, que a nossa felicidade, a nossa alegria, pois tem momentos que finda e que há que sabermos, pois, aceitar esse pôr do sol desse momento. E quando temos uma dor associada, pois, à noite, saber que a noite também não irá durar sempre e que a noite terminará com o nascer do sol. Ou seja, que no terminar da nossa noite, da nossa dor, surgirá um momento de prazer dessa mesma dor. Mas nada é definitivo na vida e sabemos que o quanto é importante aceitarmos esta oscilação entre o dia e a noite, entre o prazer e a dor. E dessa forma mantermos uma tranquilidade interior, uma tranquilidade de alma. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 9 de novembro, pensamento retirado de Joias do Oriente, da Sabedoria Oriental, por Blavatsky, selecionados nesta obra para cada dia do ano e que para hoje nos deixa este pensamento. Toda a ação termina em destruição. A morte é certa para tudo o que nasceu. Tudo neste mundo é efêmero. Pois este pensamento nos revela uma verdade importante e que sabemos, mas poucas vezes temos consciência e por isso poucas vezes convivemos com essa ideia, com essa verdade. É que tudo aquilo que nasce do tempo e no tempo morre nele. Essa é a imagem da mitologia grega, quando Cronos devorava os seus próprios filhos, e que muitas vezes achamos pois, como uma imagem terrível de um Deus que devora os seus filhos, pois Cronos é exatamente isso, o tempo. E por isso o que é filho do tempo é devorado pelo próprio tempo. E dessa forma, as nossas ações nunca são eternas. Um dia terminam, aquilo que fazemos se desfaz, tudo está em perpétua transformação. Poderemos dizer, então não vale a pena fazer nada? Não, não é verdade. Vale a pena sim. Vale a pena porque o que fazemos não é só aquilo que realizamos materialmente. É aquilo que realizamos no interior de nós próprios, na nossa aprendizagem, na nossa relação, no nosso avanço, no nosso contributo para que a vida se possa avançar
baseada nessa transformação da aprendizagem, do desenvolvimento de cada um de nós. Então, pois, o que fazemos, sim, se destrói, mas isso dará origem à possibilidade de construir, de fazer ainda algo melhor, por nós ou por outros que virão a seguir de nós. Temos um sentido de continuidade da existência, que a vida não começou em nós e não terminará em nós. Vem de muito mais trás e irá muito mais à frente. E nós somos elos dessa cadeia que vai construindo cada vez formas mais harmoniosas, formas mais conscientes, para que um dia se dissolvam e outros possam construir ainda melhores do que nós. Então, não nos apegarmos àquilo que nasce do tempo, mas compreendendo que ele é o nosso aliado e que permite nos criar, nos permite recriar e nos permite aperfeiçoar. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 10 de novembro, pensamento extraído de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky depois selecionou neste diário de sabedoria oriental e que nos diz o seguinte: no conhecimento revela-se a inteligência do homem e na viagem testa-se o seu temperamento. Pois o conhecimento nos vai fazendo revelar a nossa inteligência. E porquê? Porque a inteligência tem a ver com a nossa capacidade de seleção, de discernimento. E o conhecimento nos leva, pois, a podermos discernir, a poder optar, a poder escolher com maior claridade. Então, pois, o conhecimento se revela na nossa inteligência, nas escolhas que nós fazemos na vida. E, pois, a viagem testa o nosso temperamento, testa a nossa coragem, as nossas forças. Porque é na viagem, e esta viagem é a viagem da própria vida, o caminho que vamos fazendo na existência, que nos vai testando, as nossas características como pessoa, que vai testando os valores que vamos adquirindo, que vai testando as nossas convicções. Então, o caminho é o grande teste, é aí que se encontram as provas da nossa existência. Então, pois, por isso também se diz que é mais importante o caminho do que a chegada, porque é através desse caminho que nós vamos verdadeiramente crescendo. E a chegada não é mais do que o culminar de tudo aquilo que nós vamos superando, que vamos conquistando em nós e que resulta, pois, nessa possibilidade de chegar a uma meta, a um objetivo. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 11 de novembro, e que nos diz o seguinte: na pobreza, a benevolência é testada, e no momento da raiva revela-se a honestidade do homem. Pois é quando as nossas emoções negativas surgem que as nossas virtudes são testadas, no sentido de que as nossas emoções muitas vezes nos arrastam, nos tornam cegos e o nosso discernimento, o impulso, a vontade dos nossos valores acabam por ficar ocultos, obscurecidos, e a nossa ação acaba por ser regida pelas emoções
e não pelo nosso discernimento, pela nossa vontade. Então, pois, é aí que se testa realmente a força dos valores que temos em nós e como eles podem dirigir a nossa vida. Pois as emoções são as nossas grandes destabilizadoras, especialmente pois as emoções negativas, mas um pouco as emoções em geral, nos arrastam e nos fazem perder o discernimento. Então, pois, é necessário controle quando essas emoções surgem e nos tentam arrastar para que o que possa dirigir a nossa vida seja realmente o nosso discernimento, seja aquilo que consideramos válido, consideramos certo, que consideramos expressão do verdadeiro de nós próprios e não a ação impulsiva, arrastada pela força tempestuosa das nossas emoções. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 12 de novembro, e que nos diz o seguinte: a mente do homem é purificada unicamente através da verdade e inspira-se numa disciplina correta. Pois a verdade é para a mente como a água purificadora. É aquela que ajuda realmente a nos eliminar os erros, as dúvidas, os nossos pensamentos, muitas vezes retorcidos, muitas vezes criados com base na sobreposição de erros, de más experiências, e a verdade e a procura da verdade ajuda-nos a purificar a mente. Esse é o papel da filosofia. É como um exercício de organização, de ordenação, de purificação da nossa mente. E isso nos permite, pois, ir vendo, olhando, discernindo com maior claridade ao longo da vida. Então, essa mesma verdade constitui assim o grande elemento de purificação da mente, que por seu lado se vai inspirando e vai trabalhando com uma disciplina que no fundo tem como função ajudar a ordenar-nos, ajudar a colocar cada elemento no seu próprio lugar, ter um sentido de claridade, um sentido de ordem, através, pois, desse sentido de disciplinar a mente, disciplinar as nossas emoções, disciplinar as nossas ações e, dessa forma, encontrarmos também uma vida mais disciplinada. Pouco a pouco, ir endireitando, como uma linha que se encontra muito retorcida e que pouco a pouco a vamos endireitando. E dessa forma podendo fazer um caminho, um percurso muito mais reto e quando nos desviamos dele, temos mais facilmente consciência desse desvio e podemos voltar com maior firmeza a ele. Então, pois, verdade, elemento purificador da mente e disciplina como grande inspiração para a ordem interior. Olá, o pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 13 de novembro, é o seguinte: ao apertarmos as mãos com embuste, metemo-nos em trabalhos. Pois esta frase é uma imagem, uma metáfora muito interessante e que nos diz que, pois, muito simplesmente, a falsidade nos traz trabalhos. Tudo aquilo que não é feito com verdade, seja este aperto de mão, esta ligação com o outro, tudo aquilo que não é
do fundo do coração, não é verdadeiro, nos vai, mais tarde ou mais cedo, trazer muitos problemas na vida. Porque a verdade vem ao de cima, porque construir algo na mentira nos traz muitos problemas e muitas inquietações, quanto mais não seja com todo o nosso medo de ser descoberto, esse embuste, de podermos vir a perder aquilo que procurávamos alcançar através dessa mentira, nos deixa inquietos na vida, não nos deixa, pois, usufruir tranquilamente da vida. Então, não façamos as coisas de uma forma falsa, não façamos as coisas simplesmente por uma imagem, por algum interesse, mas com sinceridade. E, passo a passo, podemos ir construindo e conquistando muito mais através dessa sinceridade. Temos muito mais a ganhar por cada passo firme que vamos alcançando com base na verdade do que muito que queiramos alcançar através da mentira. Então, pois, sinceridade na vida nos traz paz, nos traz frutos doces, e a falsidade nos trará muitos frutos amargos. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 14 de novembro, pensamento extraído de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: o medo do julgamento desviará do mal, mas brincar com ele conduz à destruição. Pois o medo do julgamento nos pode evitar muitas vezes de cairmos no mal, porque esse receio que temos de sermos julgados, do castigo de alguma forma, nos afasta de o poder fazer. É certo que não chega a ter medo do julgamento e do castigo. O importante é ganharmos consciência do que é o erro, do que é o mal, e não simplesmente com o medo daquilo que ele nos pode trazer. Mas, se isso nos ajuda a não o fazer, pois é um meio que nos pode ajudar, permitir durante algum tempo e dessa forma não o realizarmos. Mas se em vez disso, de acharmos que ter medo desse julgamento não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva e brincamos com ele, pois isso nos poderá custar muito caro, já que inevitavelmente na vida toda a ação gera resultados, gera reações, e esse, na verdade, é o verdadeiro castigo e o verdadeiro julgamento. E por isso, se brincamos, gozamos com esse facto e procuramos o desafiar, procurando pensar que não existe qualquer responsabilidade, qualquer reação daquilo que fazemos, pois isso nos vai trazer inevitavelmente muitos problemas, muita desgraça. Então, pois, se por um lado ter medo não chega, por outro gozar com ou brincar com as reações próprias da existência face às ações realizadas, também nos trará muitos problemas. Então, pois, respeitar essa lei de causa e efeito e, simultaneamente, irmos ganhando consciência do que é certo para que possamos, pouco a pouco, ir substituindo o medo
por uma forma de consciência, de seriedade face àquilo que consideramos verdadeiro e importante. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky recolhe da sabedoria oriental e que para o dia de hoje, dia 15 de novembro, nos deixa o seguinte. Um ato pode parecer certo, mas é através dos resultados que o seu objetivo é revelado. Pois, muitas vezes, os atos nos podem parecer grandiosos, mas não sabemos exatamente o seu objetivo. E esse objetivo o conseguimos conhecer através dos resultados que produz. Se diz que uma árvore se conhece pelos seus frutos e as ações se reconhecem pelos resultados que desencadeiam. Então, pois, é importante que as nossas ações estejam bem dirigidas para que possam produzir bons frutos. E para verdadeiramente sabermos se as nossas próprias ações ou as ações de outros, de facto, foram feitas com um bom sentido, com uma boa finalidade, e não somente para parecer, mas verdadeiramente para serem aquilo que devem ser, então teremos que aguardar pelos seus frutos, para ver aquilo que vai germinar dessas mesmas ações. Então, pois, nunca esquecemos bem as finalidades, bem os propósitos daquilo que realizamos. E volto, pois, a reafirmar que na vida não basta parecer, é fundamental que possamos ser. E esse ser marca a finalidade de tudo aquilo que realizamos na vida. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, 16 de novembro, pensamento extraído de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte. A inteligência demonstra-se através de um bom julgamento, pois a inteligência vem de inteliger, ou seja, a capacidade de discernir. E esse discernimento é o que nos permite fazer um bom julgamento. Que bom julgamento é esse? É sabermos atribuir a cada coisa o seu real valor. Saber onde está a verdade, onde está a mentira, saber onde está aquilo que é válido, daquilo que não é, daquilo que é bom, do que é mau, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz mal. Essa é a capacidade da nossa inteligência. É servir-nos na vida para discernir e não nos confundirmos nas coisas. Não misturarmos verdade com mentira e já não sabemos onde está a verdade, onde está a mentira. Já tudo é possível, já tudo é permitido, porque perdemos qualquer sentido de orientação. Então, pois, a inteligência se revela através da nossa capacidade de podermos selecionar, avaliar bem todos os aspectos da nossa vida, inclusive todos os aspectos nossos, sabendo identificar aquilo que fazemos como um erro, sabendo identificar aquilo que fazemos como uma expressão de verdade. Então, pois, irmos desenvolvendo a nossa inteligência se mostra, se revela através das nossas boas escolhas que fazemos na vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, 17 de novembro, e que nos deixa então o seguinte pensamento.
Aprender ilumina a mente e a ignorância cobre-a de teias de aranha. Pois aprender e sempre esse sentido de podermos conhecer, aprender um pouco mais, nos vai ajudando a clarificar a mente, a torná-la mais luminosa, mais brilhante. É como se cada aprendizagem fosse uma chama de uma vela que se acende e que vai fazendo uma chama cada vez maior, uma maior capacidade de ver as coisas que muitas vezes pelas quais passávamos e nunca víamos, e que ao aprender, depois o nosso olhar se possa dirigir agora sim a elas, recolher mais entendimento, mais conhecimento. A ignorância, por seu lado, é como essas teias de aranha que vamos colocando sobre nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, e que pouco a pouco se vão fechando, ficando obscurecidos, sem movimento, pois onde há movimento as aranhas não fazem as suas teias e pela inércia da nossa mente, a nossa inércia de pensar, de refletir, pois se vão juntando teias de aranha. Essas teias de aranha são como que jogos mentais de pouco discernimento, de pouco entendimento, que se vão acumulando em nós e que nos vão condicionando, que vão obscurecendo os nossos pensamentos. Então, pois, há que abrir as janelas da nossa mente, fazer a luz dos conhecimentos, da aprendizagem entrar em nós, para que essas teias de aranha possam ser removidas através das brisas, através de cada ato de aprendizagem nosso, como se passássemos um pano sobre elas e as iluminássemos. Então, pois, a aprendizagem é a maior bênção para a nossa mente, e se pensarmos que a mente é o que conduz as nossas ações e, consequentemente, a nossa vida, pois aprender é viver melhor. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental e que para o dia de hoje nos deixa o seguinte: quem aceita bons conselhos fica resguardado de cair, mas quem os rejeita cai no fosso da sua própria presunção. Pois é importante a nossa capacidade de aceitar um bom conselho. É uma forma de acalmarmos muito da nossa presunção, do nosso orgulho, de pensarmos que estamos sempre certos e que aquilo que consideramos é sempre o verdadeiro. Um bom conselho, e um bom conselho de facto, é uma joia que devemos acolher em nós como algo que devemos guardar e, simultaneamente, algo que nos pode ajudar. Então, pois, é necessário na vida sabermos ter humildade para podermos receber esse ensinamento, essa orientação, esse conselho, no fundo, e que nos pode, muitas vezes, ajudar a não cair. O que é quase sempre certo é que, quando o não aceitamos, esse conselho bom, e colocamos, sobrepomos o nosso orgulho, a nossa presunção, então é aí que vamos cair muito facilmente.
porque ficamos de tal forma presos às nossas convicções, às nossas pseudo-certezas, que, inevitavelmente, essa rigidez não nos vai permitir ver as coisas com claridade e facilmente tropeçar no caminho e cairmos. Então, pois, na vida é necessário sabermos aceitar bons conselhos, inclusive ser gratos por eles, e não partirmos sempre do princípio que a nossa razão está acima de tudo. Isso nos pode ajudar na vida, abrindo-nos um olhar a outras direções, outras possibilidades e outras saídas para muitos dos nossos problemas, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. Então, pois, humildade na recepção daquilo que são bons conselhos para a nossa vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 19 de novembro, e que nos diz o seguinte: um amigo de confiança apoia um homem na vida e, como recompensa, as amizades são intensificadas. Pois a verdadeira amizade não é teórica, não é de palavra, não é apenas de partilha dos momentos agradáveis. A verdadeira amizade é aquela que está sempre junta do amigo. E quando estamos próximos, especialmente nas dificuldades, onde partilhamos os esforços, a dor, os obstáculos a ultrapassar, estamos verdadeiramente com o nosso amigo nesses momentos difíceis, é aí que as amizades se vão fortalecer. A amizade não se fortalece apenas com os momentos agradáveis. Aliás, pouco se fortalece, diria mesmo, nesses momentos agradáveis. Mas sim, quando é posta verdadeiramente à prova, os nossos sentimentos de amizade são postos à prova, quando temos que estar junto da dificuldade, quando temos que estar junto da dor do nosso amigo. Aí, sim, somos testados, aí a nossa amizade é testada. E se passamos essa prova, se a passamos em conjunto, saímos fortalecidos individualmente, mas também sai muito mais forte esse laço de amizade que se estabelece e que cresce e que fica cada vez mais firme e mais forte. Então, pois, estejamos presentes no momento que o amigo necessita e sairemos todos muito mais fortalecidos e a amizade muito mais presente nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas ações. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos extraídos da sabedoria oriental por Blavatsky e que nos deixa para o dia de hoje o seguinte: aquele que não consegue perdoar o mal que lhe foi feito, aprenderá como é que as suas boas ações são desfeitas por si próprio. Ou seja, este pensamento nos fala da importância e da necessidade de sabermos perdoar. É certo que o perdão não resolve os problemas gerados pelas ações, mas significa com isso que não vamos ser juízes, não vamos julgar as ações dos outros e saber, por isso, aceitar, perdoar essas ações inconscientes, mas que outro possa fazer. Se não sabemos perdoar, e também é importante sabermos perdoar a nós próprios,
não no sentido de que o perdão seja como um simples esquecimento, mas sim como uma oportunidade de redenção, uma oportunidade de nós tomarmos consciência e melhorarmos, transformarmos aquilo que foi o erro agora numa ação justa e verdadeira. Se não soubermos, pois, perdoar, de nada valem as nossas boas ações. Porque a melhor das boas ações que podemos fazer é um sentido de compreensão para com o outro, um sentido de oportunidade para com o outro. E dessa forma vamos gerando também um sistema de compreensão, de oportunidade, de não levar à rejeição e a tornar as coisas irremediáveis. Então, pois, saber perdoar é o caminho para podermos fazer fertilizar e desenvolver as nossas boas ações, que têm ou que devem ter como fundo esse sentido de respeito, de oportunidade, de compreensão para com o outro. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 21 de novembro, e que da sabedoria oriental Blavatsky seleciona o seguinte: aquele que pratica ações generosas para a humanidade faz dela sua devedora num futuro nascimento. Este pensamento nos refere de que, no fundo, tudo tem a sua retribuição, aquilo que no Oriente denominam de karma. E essa retribuição sempre surge das nossas ações. E, como dizem os sábios, que todas as dívidas têm que ser saldadas. No fundo, esta ideia de que temos que chegar a um equilíbrio, a um verdadeiro equilíbrio entre todos, até chegarmos realmente àquilo que seria o grande objetivo da humanidade, chegar ao princípio da harmonia, da justiça. Até lá, temos que ir criando este princípio de retribuição. E porquê? Porque retribuir é um sinal de que aquilo que recebemos nos serviu para aprender e dessa forma agora posso eu fazer aquilo que me fizeram a mim. E desta forma criar toda uma cadeia de retribuição. Por isso tudo aquilo que fazemos em prol da humanidade nos chegará de uma forma como dívida da humanidade para conosco. E sabendo, pois, que na generalidade da sabedoria oriental acreditam na reencarnação, pois se não recebermos essa retribuição nesta vida, na próxima a receberemos. Então é necessário, pois, que cada ação nossa não fique totalmente sem retribuição, sem que no fundo possa trazer determinados resultados no coração do outro e dessa forma a retribuição surge não por uma obrigação, mas sim por uma compreensão através de poder ter aprendido, ter usufruído da generosidade do outro. E assim é a grande cadeia humana de ato de uns para com os outros que nos vai fazendo crescer como todo, como humanidade. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje. Pensamentos que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental e que para o dia de hoje, dia 22 de novembro, seleciona o seguinte: o homem invejoso nunca está satisfeito.
nem nunca pode esperar tornar-se notável. Pois a inveja nunca encontra satisfação, porque sempre vai encontrar nos outros coisas que também quer, que também deseja. E, portanto, é como que uma droga em que cada vez vai necessitar de mais, cada vez vai ambicionar mais. É um vício, na verdade. E, por isso, necessitamos de ter muito cuidado com o despertar da inveja em nós. Um filósofo estoico, Sêneca, dizia que não há pior coisa do que, para um ser humano, do que querer se tornar outro. E querer se tornar outro, se é mau, querer desejar do outro é mau igualmente. Então, devemos sim procurar, encontrar o tesouro que possuímos. E, em vez de buscarmos o que está fora de nós, procurarmos buscar toda a riqueza que temos. E essa riqueza, tão pouco para nos vangloriarmos dela, mas sim para podermos, de uma forma generosa, dar, retribuir aos outros, ao mundo. Então, essa cobiça, essa inveja, é um mal que nos tira completamente do nosso eixo, das nossas verdadeiras finalidades, da nossa verdadeira natureza. E nos vamos enchendo de coisas que têm a ver com os outros e que nada têm a ver connosco. E digo coisas não apenas no sentido material, de ideias, de feitios, de formas de ser, de estar, de decisões que tomamos. Passamos a ser, na verdade, um embuste. Passamos a ser algo falso, e o mal não é só para os outros. O mal é essencialmente para nós, porque nos tira do nosso verdadeiro caminho. E claro que com esta atitude nunca poderá ser uma pessoa venerável, porque aquele que é venerável é aquele que inspira valores, que inspira generosidade, que inspira grandiosidade nos outros que o circundam, e não aquele que se torna um inimigo de todos, querendo possuir aquilo que não lhe pertence. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 23 de novembro, e que nos diz o seguinte: quanto mais um homem se cobre de modéstia, mais dissimula os seus erros. Pois nós muitas vezes pensamos que o orgulho é mau e poucas vezes pensamos que a modéstia também pode ser má. Isto é, porque muitas vezes essa modéstia é uma forma de levar a que os outros nos enalteçam, fazer-nos mais pequenos para gerar no outro esse elogio e nós fazermos sair todo o nosso orgulho. No fundo, nós não deveríamos nem ser orgulhosos, nem ser modestos. A verdadeira atitude estaria um pouco nesse equilíbrio dos dois extremos. Sabermos realmente quem somos, sabermos o que fazemos bem, o que não somos capazes de fazer e simplesmente irmos agindo de acordo precisamente com as nossas capacidades, de acordo com a nossa natureza e ir aprendendo, ir crescendo. Quer orgulho, quer modéstia, no fundo é uma forma de qualificação para muitas vezes podermos sobressair. Então, pois deixemos-nos e como se diz muitas vezes de uma forma mais popular, deixemos-nos de falsas modéstias para podermos verdadeiramente ser, sabermos afirmar naquilo
que temos de bom, naquilo que podemos saber e, simultaneamente, reconhecer os campos onde a nossa ignorância é maior, onde a nossa incapacidade é maior e podermos aí estarmos muito abertos a aprender, a desenvolver-nos, a aperfeiçoar-nos. Então, pois, como em tudo na vida, há que encontrar um meio termo e não cair em extremos que são sempre reflexo, essas extremidades, reflexo da falta de autoconhecimento, de autoconfiança e que nos traz, inevitavelmente, a dificuldade em podermos nos afirmar de uma forma saudável no mundo através das nossas qualidades. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, 24 de novembro, pensamento extraído da sabedoria oriental por Blavatsky e colocado depois sob a forma deste diário e que para o dia de hoje nos deixa então o seguinte pensamento. A melhor política para um homem é não se gabar das suas virtudes. Essa, de facto, é a nossa melhor estratégia. Gabar-nos das nossas virtudes pode nos trazer muitos dissabores, muitos problemas. Primeiro, porque as nossas virtudes nem sempre as conseguimos manter inteiramente. E isso vai despertar o olhar nos outros e a nossa falha vai despertar, pois, crítica, vai poder, e muito naturalmente, achar que somos mentirosos, falsos. Então, a melhor coisa que temos a fazer é as virtudes que possuímos, as mantermos para nós como, eu diria, armas secretas. As armas com as quais podemos atuar na vida. Os antigos, muitas vezes, nos seus símbolos e mitos, representavam as virtudes precisamente como as armas dos deuses. Porque é aquilo que permite ao nosso ser interior, ao nosso ser luminoso, de poder projetar-se no mundo. Então, não nos vangloriarmos, mas antes vivermos essas virtudes. Porque pouca falta faz dizermos que virtudes temos, mas sim sermos exemplo vivo dessas mesmas virtudes. E dessa forma, desse modo humilde, também seremos naturalmente mais tolerados nas nossas falhas. Então, se queremos uma boa política de nos relacionarmos com o mundo à nossa volta, com os outros, de chegarmos a bom termo onde queremos nos dirigir, uma boa dose de humildade, um saber calar as nossas conquistas e sim as podermos expor para que sirvam as nossas finalidades e simultaneamente que possam ser também exemplo vivo desses tão importantes valores que fazem parte da natureza humana e da vida do ser humano na comunhão com os outros. Olá, vamos ao pensamento da sabedoria oriental selecionado por Blavatsky em Joias do Oriente e que neste diário de pensamentos para o dia de hoje nos coloca o seguinte. A política mais generosa para um homem forte é não se vangloriar do seu poder perante um homem mais fraco. Pois, um verdadeiro político, e vemos isso muito na filosofia oriental, vemos muito isso em Platão, em Confúcio. O verdadeiro político não procura mostrar a sua força, a sua imposição. O seu principal papel é de ajudar a sociedade, ajudar o ser humano a crescer
e a crescer em harmonia uns com os outros. O verdadeiro político seria aquele que, na maior parte das situações, passaria muito despercebido, para que não ofusque a própria desenvolvimento, a própria capacidade de crescimento de cada membro dessa sociedade, e sim poder criar caminhos para esse desenvolvimento. Pois perante um homem que possa ser mais fraco, seria de uma grande tirania, e não necessariamente de uma tirania externa, mas numa tirania de poder interno, querer mostrar esse seu poder a alguém mais fraco, pois isso não irá ajudar o outro a crescer, mas sim se sentir diminuído, sentir-se de alguma forma a pressão desse sábio, desse político. A verdadeira atitude de um político forte perante um homem mais fraco é estimular a sua ação, é estimular a poder sair desse estado de fragilidade para um estado de força. E para não pensarmos, pois, que este pensamento se poderia dirigir exclusivamente para os políticos e que a nós nada nos diz respeito, não é verdade. Porque todos nós temos, como seres humanos, uma necessidade de fazer política. E que necessidade é essa? É de criar caminhos de união, criar formas de nos relacionarmos uns com os outros, de podermos crescer na partilha de uns com os outros. E dessa forma, pois, estamos a fazer a essência daquilo que é a política. Por isso, para cada um de nós, este pensamento nos diz muito, porque tem a ver com a forma como nós lidamos com aqueles que nos circundam e a nossa atitude, que deve servir não para nos vangloriar, não para expor a nossa força, mas sim para ajudar a que o outro também se torne mais forte. Olá, para o dia de hoje, dia 26 de novembro, o pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, é o seguinte: um homem litigioso provoca hostilidade. As pessoas muitas vezes não conseguem reprimir a raiva quando discutem com tolos. Pois, se é necessário alguma dose de discussão, porque discutir nos leva a aclarar as ideias, nos leva a confrontar as ideias, mas o que não pode surgir dessa discussão é raiva. Isso significa que não estamos verdadeiramente tranquilos, que não estamos aptos a aprender, a verdadeiramente discutir as ideias. E, portanto, se encontramos adversidade, se encontramos desprezo para com as nossas ideias, não podemos, sim, fazer crescer a raiva de alguma forma em nós. Porque nem todos vemos as coisas do mesmo ângulo, nem todos temos a mesma consciência, as mesmas experiências, e por isso é normal que hajam diferentes pontos de vista. Se em nós cresce essa semente ou essa erva daninha da raiva, a única coisa que vai provocar é desarmonia, é provocar combatividade, é provocar rancores, e isso não ajuda nem ao outro, nem a nós próprios. Então, sim, podermos discutir as ideias sem que cresça nunca a raiva em nós, mas sim o querer aprender, o querer escutar e, naturalmente, sermos capazes de generosamente também
darmos as nossas ideias, as nossas vivências sobre aquilo que discutimos. Olá, para hoje, dia 27 de novembro, o pensamento de Joias do Oriente que Blavatsky seleciona é o seguinte: a inteligência não se revela através de palavras espirituosas, mas através de ações sábias. Pois a inteligência não se revela naquilo que nós falamos. Muitas vezes podemos ter grande eloquência, sermos capazes de, porque lemos muito, de ter pensamentos, ideias extraordinárias na nossa mente. Mas isso não significa que elas estejam presentes na nossa vida, estejam integradas em nós. Então, o que se reflete a nossa inteligência não é, de facto, nas palavras que dizemos, mas sim nas ações que surgem como concretização dessas mesmas ideias, dessa inteligência e dessa capacidade de discernir. Muitas vezes dizemos uma coisa e acabamos por fazer outra. Então, isso não é sinal de inteligência. A inteligência seria essa relação entre o pensar, o sentir e o agir como uma coerência entre esse mundo das ideias e o mundo da ação. Só aquilo que nós verdadeiramente passamos ao plano da prática, ao plano da vivência, é que se integra em nós. Então, pois, mostremos os nossos valores, as nossas ideias, a nossa inteligência, não através de palavras, mas sim através das nossas ações e do nosso próprio modo de viver. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamento selecionado por Blavatsky da Sabedoria Oriental e que para o dia de hoje nos deixa o seguinte: todos os homens se namoram com a eloquência de um orador agradável. Pois este pensamento eu penso, reflito sobre ele no seguinte sentido: não só para um grande orador, mas para todos nós. Ou seja, a necessidade que cada um de nós tem de desenvolver a capacidade de poder expressar as suas ideias nas palavras. A palavra é um dom enorme que o ser humano possui. Lhe permite comunicar-se, lhe permite transmitir ideias, permite, de facto, se relacionar com os outros seres humanos e mesmo com os outros seres, com a vida, de uma forma muito especial e muito distinta dos outros seres. Então, sabermos expressar as nossas ideias é um exercício importante de fazermos. E não só sabermos expressar, sermos elegantes, sermos simpáticos na forma como dizemos as coisas. Nada ganhamos com caras de má disposição, de chateados. Tudo isso se torna uma expressão, uma imagem desagradável a quem nos escuta. Há, pois, que sabermos, da mesma forma que gostaríamos que alguém nos sorrisse quando fala connosco, da mesma forma, sorrir, expressar com gentileza, expressar com alegria aquilo que dizemos e dessa forma recebemos a afinidade do outro. Toda a gente gosta de escutar, de admirar alguém que lhes fala bem e que lhes fala com o coração. Então, pois, esse deve ser talvez o elo
mais humano de criar proximidade entre os seres e muito especialmente entre os seres humanos, pois desenvolvermos capacidade de expressar ideias e capacidade de expressar emoções e dessa forma nos tornamos agradáveis à comunicação. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 29 de novembro, e pensamento que Blavatsky retira da sabedoria oriental. Então, o de hoje diz-nos o seguinte: a astúcia tem o melhor dos homens. A ousadia conquista cidades. A primeira é desprezada. A última é admirada. No fundo, essa nossa forma de astúcia, que muitas vezes utilizamos e que acaba por tomar posse de nós, nunca é admirada. Ou pelo menos nunca será admirada por alguém de valores, por alguém de princípios. Porque essa astúcia leva-nos a não atuar de uma forma limpa, de uma forma clara, de uma forma honesta. E por isso, sempre que utilizamos a astúcia, pois podemos de imediato alcançar alguns dos nossos objetivos. Mas isso trará mais tarde os seus dissabores e trará, inevitavelmente, o desprezo dos outros. Por outro lado, este pensamento nos fala de uma outra qualidade a ser admirada por todos, que é a ousadia. É uma forma, de algum modo, de coragem. Sermos capazes de ousar, sermos capazes de ir em direção ao desconhecido, sermos capazes de ir frente a situações que desconhecemos e que isso nos faz crescer. É necessário ousar para podermos desenvolver poder sobre nós próprios, poder sobre as nossas dificuldades, poder sobre as nossas limitações, porque dessa forma nos vamos desafiando. Dessa forma vamos testando as nossas próprias potencialidades também. Então, aquele que ousa enfrentar os desafios, enfrentar o desconhecido, enfrentar deveres que se lhe coloca, enfrentar muitos dos seus medos, das suas limitações, esse se torna admirado dos outros. Mas eu diria que se torna admirado de si próprio. E isso é muito importante. Ao passo que, pois, quando procuramos enganar, ludibriar o outro, dificilmente podemos ter a nossa mente tranquila. Então, pois, procurarmos ser audazes na vida de forma a podermos conquistar-nos a nós próprios, com isso conquistar a nossa admiração sobre nós próprios, percebermos o quanto podemos ser mais do que aquilo que pensávamos e, inevitavelmente, com isso, obtermos a admiração dos outros. Não pela admiração em si, mas por nos tornarmos um exemplo que vai ajudar a inspirar os outros também. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos extraídos da sabedoria oriental por Blavatsky e que os compila em forma de diário nesta obra e que para o dia de hoje nos deixa o seguinte: o homem corajoso, cuja bravura todos os homens necessitam, nunca será atormentado pelos adversários. Pois aquele que é corajoso não é atormentado pelos adversários. Porque se nós pensarmos quando é que algum adversário nos perturba, seja em que circunstância for da vida,
Quando sente que em nós existe um receio, que sente que perante uma fragilidade ou uma força exterior vamos recuar, ou seja, quando expomos as nossas fragilidades. E não só as expomos, mas sucumbimos a elas, ficamos presos delas. Um homem corajoso não é aquele que não tem medo. O homem corajoso é aquele que, apesar do medo, age. E, portanto, a necessidade que esse exemplo de coragem na nossa vida deve estar presente, o admiramos e devemos o seguir, para que, dessa forma, possamos abrir espaço à nossa maior capacidade de realização. E com isso, quanto mais afirmados, de uma forma saudável, de uma forma positiva, de uma forma de não recuarmos perante a adversidade, pois, de alguma forma, os nossos inimigos irão abrandar as suas investidas, pois ninguém ousa provocar um homem ou uma mulher de coragem, mas apenas aquele que é possuído, que é travado pelos medos. Então, pois, desenvolvamos a nossa coragem, coragem que vem de agir com coração, ou seja, agir com vontade de amar, vontade de expandir a nossa ligação e a nossa relação com o mundo à nossa volta.